Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, nesse nosso terceiro ciclo. E, primeiramente, eu queria pedir a vocês que peguem seus cadernos, suas canetas, para que vocês possam fazer anotações durante a nossa aula, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos migratórios, tá? Bom, esses movimentos migratórios, eles estão relacionados com as dinâmicas demográficas dos locais e eles são motivados aí por vários fatores, tá? Sendo eles o de atração e o de repulsão, tá? Então, ao longo da história do Brasil, vários movimentos migratórios, eles foram importantes e ainda eles continuam ocorrendo constantemente, tá? Seja ele no âmbito internacional quanto interno, beleza? Bom, quais são os movimentos migratórios? Quais são os principais movimentos migratórios? E o que motiva os movimentos migratórios? Bom, respondendo a essas questões, os movimentos migratórios são basicamente os deslocamentos populacionais. E existem duas categorias principais para a definição da pessoa que migra, né? Que é o imigrante e o emigrante. O imigrante é aquele que chega em um determinado local. E o emigrante é aquele que deixa um local, tá? Então, as migrações, elas podem ser de diferentes tipos, dependendo da forma como estes deslocamentos são feitos, tá? Então, existem as migrações internacionais, ou seja, quando os indivíduos eles migram de um país para o outro, tá? E elas também podem ser internas, né? Ou seja, quando o indivíduo ele se desloca dentro do mesmo país, mudando apenas de região ou de estado, tá bom? Bom, quais são então os principais movimentos migratórios? Nós temos três, tá? Que é a migração de latinos para os Estados Unidos, a migração de islâmicos para a Europa e a migração de brasileiros para o Japão, tá? O que motiva, então, esses movimentos migratórios, né? Bom, esses movimentos migratórios, né, ou as migrações, elas podem acontecer por várias razões, tá? Envolvendo aí as causas naturais, né, como os fenômenos atmosféricos, as chuvas intensas, furacões, através das causas sociais, né, como guerras, crises econômicas, tá? E entre outros. Então, em geral, né, as migrações, elas costumam acontecer quando há algum tipo de insatisfação desencadeada ali na região de origem, seja ela pessoal, como o desejo de uma viagem, né? Seja algo ocasionado por fatores externos, como por exemplo a falta de oportunidades e a pobreza extrema, certinho? Ok. Agora nós vamos falar um pouquinho da definição, tá? Desses movimentos. Então, os fluxos migratórios, né, é o deslocamento da população de um lugar para o outro, podendo ser definitivos ou temporários. Então, esses movimentos, eu posso chamar eles de internos ou externos, tá? Então, as migrações internas, elas são movimentos populacionais que ocorrem dentro de uma localidade geográfica, tá? Então, dentre os fatores que influenciam, né, os processos migratórios, o trabalho é o preponderante, é o que predomina ali, tá? Então, esse movimento, ele pode ocorrer dentro de um mesmo país, estado ou município, tá bom? Então, essas migrações internas são aquelas, né, em que as pessoas elas se deslocam dentro de um mesmo território, tá bom? Então, dentro
dessas migrações internas, nós temos os seguintes movimentos: o êxodo rural, a migração urbano-rural, a migração sazonal, a migração pendular e o nomadismo, tá? Que a gente vai ver a definição deles mais lá para frente. Bom, e aí nós temos a migração externa, né? Que se refere à saída de habitantes do seu país de origem para outras regiões, tá? Por exemplo, as migrações externas, elas correspondem a todo o fluxo populacional que se desloca do Brasil, tá? Ou de outras nações em direção aí a diversos países, especialmente os países desenvolvidos, tá? Então, o conceito de migração, segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, as migrações ela está ligada à mobilidade de pessoas que ocorre no espaço geográfico entre, né, distintos lugares, ou seja, vários lugares, né? Quando um indivíduo ele vai se fixar ali em um determinado território, ok? Certo. No slide anterior, nós falamos, né, sobre a definição das migrações externas e internas, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho dos dois tipos, né, de migração externas que a gente tem, que é a imigração e emigração, tá? Um exemplo de emigração, né, é o deslocamento ali de saída de um brasileiro, por exemplo, né? Ele é denominado um tipo de emigração, tá? Então, nesse caso, o Brasil ali ele é considerado como uma área de repulsão ou de refluxo, porque ele está saindo, né? O brasileiro ele está saindo do seu país de origem e indo para outro, tá? E a entrada de pessoas no Brasil, né, com a intenção de fixar-se definitivamente, é dominada de imigração, tá? E o país em questão ele é tido como uma área de atração ou afluxo. Então, as pessoas que vêm de fora, né, de outros países para se fixar no Brasil, então é tido ali como uma área de atração ou afluxo. Quando eu estou saindo do meu país de origem, por exemplo, o Brasil, como eu falei no exemplo anterior, então eu estou tendo o Brasil como uma área de repulsão ou refluxo, tá? Então eu estou saindo do meu país de origem e procurando um outro melhor, tá? Então, diante desses conceitos, né, podemos verificar que uma pessoa é ao mesmo tempo um imigrante, né, pois está fora de seu país de origem, e emigrante por ter deixado esse mesmo país de origem, certinho? Então, meninos, a imigração ela é um produto de vários fatores, tá? Como, por exemplo, guerras, conflitos civis, catástrofes ambientais, tá? Embora, né, os motivos principais sejam a questão mesmo ligadas aos problemas econômicos e social de uma determinada população. Migrações internas, né? A migração interna, ela ocorre quando a população se desloca no interior de um país. E nós temos dois tipos também dessa migração interna, tá? Que é a migração pendular e a transumância, tá? Eu coloquei só esses dois exemplos aqui pra gente. Então, a migração pendular, ela é um fenômeno que não se trata ali propriamente de uma migração. Por quê? Porque ela é uma transferência momentânea diária, tá? Que a gente tem. Então, a migração pendular, ela é também chamada de migração diária, tá? E é caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outras cidades, estados ou até mesmo países. Já a transumância, ela é um movimento sazonal, tá? E periódico, aonde os emigrantes, os migrantes, né? Eles passam alguns meses do ano em locais distintos de suas moradias, tá? Então, a transumância,
ela é um tipo de migração em que as pessoas que o praticam passam parte do ano em uma área e parte em outra, tá? Então, esse tipo de deslocamento é também conhecido como migração sazonal, certinho? E a migração, né, a diferença entre as duas é que a migração pendular é onde as pessoas elas realizam todos os dias, né, quando vão de casa para o trabalho ou para a escola, tá? E a transhumância ou sazonal, né, que também é conhecido por esse nome, é quando a migração ela dura ali um determinado período do ano, tá? Ou alguns meses, ou seja, acaba sendo uma migração ali temporária. Bom, aqui são alguns tipos de migração que a gente tem, né? Nós temos a intrarregional, que ela é entendida como a movimentação de pessoas dentro de uma mesma região. A interregional, né, que é o deslocamento de pessoas entre regiões brasileiras. A definitiva, né, é onde a pessoa ela passa a residir num novo local, tá? A temporária, o imigrante fica apenas um período ali pré-determinado, né? As sazonais que a gente já falou, né? O imigrante ele se desloca em determinadas épocas do ano. As pendulares, a pessoa sai de sua cidade todos os dias para trabalhar ou estudar e à tardezinha, à noite, volta para casa. Né? A espontânea, quando a pessoa sai de sua cidade de origem por vontade própria. A forçada é um tipo de deslocamento que ocorre por conta de algum tipo de conflitos, guerras, né, ou outras condições, tá? E o êxodo rural, que é a saída, né, da pessoa do campo para as zonas urbanas, ok? Bom, agora, né, que a gente sabe um pouquinho da definição dos tipos de migração, nós vamos falar um pouquinho da imigração no Brasil, tá? Nós temos dois tipos de distribuição do imigrante no país, né? Com efeitos ali nos processos de assimilação. Então, podemos chamar o primeiro tipo de concentração, né? É onde os imigrantes eles se localizam em colônias, né? Como, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, tá? Então, nesse caso, os imigrantes eles não mantêm contato, né, nos primeiros tempos, como com os nacionais, né? Mas a aproximação ele vai ocorrendo à medida que a colonização ela vai crescendo e surge então a necessidade de comercialização dos produtos da colônia, tá? E o segundo tipo é o de dispersão, né, que ocorre nas fazendas de café de São Paulo e também nas cidades, tá? Principalmente ali no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nessas áreas, os imigrantes, desde a chegada, né, eles mantinham-se em contato com a população nacional, o que acabava lhe facilitando a sua assimilação, tá? Então, quais são os principais grupos de imigrantes que nós temos no Brasil? São os portugueses, os italianos, os espanhóis, os alemães, japoneses, tá? Então, esses representam aí mais de 80% do total, tá? Então, até o fim do século XX, os portugueses, eles aparecem ali como um grupo dominante, tá? Com mais de 30%, o que é natural, dada ali a sua afinidade com a população brasileira, tá? Logo em seguida vem os italianos, né? Que o grupo ali tem a maior participação no processo migratório, com quase 30% também do total, né? Que é concentrado ali, sobretudo, no estado de São Paulo, tá? Onde ali, então, se encontra, né? A maior colônia italiana do país. Depois segue os espanhóis, né? Com mais de 10% e os alemães com mais de 5%, e os japoneses com quase 5% do total de imigrantes, tá? Então, a gente tem, assim, uma grande diversidade de imigrantes no nosso país, tá? Então, aqui no slide, eu coloquei aqui, né, onde as regiões
que esses imigrantes estão concentrados, né? A gente pode ver aqui que na região norte, né? A partir do século XX começaram a chegar os japoneses, né? Com a plantação de chá e juta. Depois vem os sírios, libaneses, né? Que chegaram também na região para trabalhar no comércio. Na região nordeste nós temos os portugueses, os africanos, né? E em alguns momentos tem os franceses e os holandeses também. Na região centro-oeste, a nossa região, nós temos imigrantes portugueses. Na região sudeste, né, nós temos como principal aí os imigrantes portugueses e os africanos, né? E ali nos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós também temos os suíços e os alemães, né, que chegaram ali no século XIX. São Paulo também recebeu os italianos, os espanhóis, japoneses, árabes, coreanos, chineses, bolivianos, nigerianos, angolanos e haitianos. E na região sul, nós temos os japoneses, alemães e eslavos, tá? Então, nós somos um país aí com bastante diversidade, né? Ok, então vamos falar um pouquinho do êxodo rural no Brasil, tá? O êxodo rural, ele é o deslocamento, né, ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos, tá? No Brasil, esse fenômeno populacional, ele foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, tá? Devido ao quê? Ao processo de mecanização no campo, né, que tirou aí vários, né, postos de trabalho. Então, as pessoas, devido, né, a essa mecanização, essa industrialização ou a globalização, né, então as pessoas acabaram deixando o campo e vindo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, tá? A mecanização do campo, né, a concentração da produção e piores condições de vida serviram como fator de repulsão no Brasil, tá? Entre os anos ali de 1960 e 1980. Então, a saída de trabalhadores do campo, né, durante essas décadas foi responsável por 20% da urbanização. E o êxodo rural, ele desacelerou depois dos anos de 2000, né, graças aí à quantidade já escassa de trabalhadores rurais, exceto na região Nordeste, tá? E também devido, né, aos programas sociais para melhorar as condições de vida no campo, beleza? Bom, imigração. Nós falamos dos imigrantes no Brasil, agora nós vamos falar da emigração, tá? Então, como a gente já sabe, como a gente já viu nos slides anteriores, a imigração é a saída espontânea de pessoas de uma região para outra, de um mesmo país ou de um país para o outro, tá? Quais são as principais causas da imigração, né? A imigração, ela sempre foi um movimento populacional muito comum na história, tá? E ela ocorre por diversos motivos, sendo os principais a busca de melhores condições de vida, a procura de emprego, né? Fuga de uma área de desastre natural ou da existência de guerras, tá? Então, os imigrantes, eles costumam buscar regiões com alto índice, né, de urbanização, né, pois procuram ali as boas condições de vida, como um emprego bom, educação, saúde e entre outros, tá? No Brasil, nós podemos citar como principal exemplo de movimento de imigrantes o ocorrido nas décadas de 1960 a 1980, tá? Neste caso, né, milhões de brasileiros eles deixaram as regiões rurais, principalmente no norte e nordeste do país, tá? Para buscar, então, uma vida melhor nos centros urbanos da região sudeste. Ok? Tudo bem? Então, vamos para o nosso último slide. Bom, meninos, a nossa aula se encerra por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. E um lembretinho para vocês.
Essa aula, ela já irá compor, fará parte, né, da nossa segunda atividade avaliativa do portfólio, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, estou ali à disposição de todos vocês. Agora, vocês irão lá para a plataforma, tá? Que terá uma atividade disponível para vocês estarem realizando, tá? Então, assim que vocês forem terminando as suas atividades, lembre-se de tirar foto e postar lá na plataforma para nós, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês.